Olá, eu sou Diego Amorim, seja bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias desta segunda-feira, 8 de junho de 2020. O governo de Jair Bolsonaro está sendo acusado de tentar maquiar os números referentes à pandemia da Covid-19. Começou ali com um adiamento naquela divulgação diária dos números, que inicialmente era feita às 5 da tarde, depois passou para as 7 da noite, em seguida para as 10 da noite, sem muita explicação plausível, e depois o Ministério da Saúde decidiu não mais divulgar ali o compilado, o agregado, o número completo acumulado do número de mortes e de infectados pelo novo coronavírus. É claro que esse assunto está repercutindo bastante aqui em Brasília. Eu publiquei em primeira mão um bastidor agora pela manhã no Antagonista de que na reunião de líderes não se falou em outra coisa. Foi esse assunto a pauta principal da conversa entre os senadores com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E a sugestão que foi feita é para que o próprio Congresso, o Parlamento, passe a fazer a sua contagem paralela dos dados referentes à pandemia da Covid-19, tomando como base aquilo que chega das secretarias estaduais de saúde e não mais aquilo que vem do Ministério da Saúde ou do governo de Jair Bolsonaro. De alguma forma, essa é uma possibilidade, eu diria até mesmo uma tendência no Congresso Nacional pelas informações que chegaram para nós na manhã de hoje. O Tribunal de Contas da União também está se movimentando nesse sentido, foi provocado a fazer como órgão de controle uma contagem paralela oficial dos dados da Covid-19, lembrando que nos últimos dias o próprio ministro do TCU, Bruno Dantas, chegou a se manifestar publicamente nas suas redes sociais, aí demonstrando a sua indignação com essa suposta maquiagem dos dados por parte do governo de Jair Bolsonaro. Outra coisa que poderá acontecer nos próximos dias é o Senado votar um requerimento de convocação do ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, para que ele participe da comissão lá do Congresso Nacional que trata das ações de enfrentamento à Covid-19 e explique melhor o que é que está acontecendo com a divulgação desses dados da pandemia. A Rede, o partido Rede Sustentabilidade, já acionou também o Supremo Tribunal Federal contra essa maquiagem dos dados. Na ação pede para que o Supremo Tribunal Federal determine então essa divulgação diária das informações referentes à pandemia da Covid-19. Abro aspas para um trecho da ação que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal. A retenção dessas importantíssimas informações inviabiliza o acompanhamento do avanço da Covid-19 no Brasil, além de atrasar a correta implementação de política pública sanitária de controle e prevenção da doença. É trecho dessa ação da rede que foi protocolada no STF. Eu conversei agora pela manhã também com a deputada federal Carmen Zanotto, que é do Partido Cidadania. Ela é a relatora da comissão da Câmara que trata das ações de enfrentamento à Covid-19 e ela fez duras críticas à maquiagem dos dados da pandemia. Claro, disse-me a deputada, nós já temos uma guerra contra um inimigo invisível, que é o novo coronavírus. Não podemos ter uma segunda guerra, que é a guerra de dados, a guerra de informação e de contra-informação. O enfrentamento em uma guerra de dados agora é tudo que o país não precisa, foi o que me disse a deputada Carmen Zanotto, que precisou afirmar o óbvio também, abro aspas mais uma vez para a deputada. Dados claros e consolidados são muito importantes, porque são a partir deles que fazemos o planejamento, estabelecemos o foco e definimos uma possível mudança de rota sempre que necessário, fecho aspas para a deputada Carmen Zanotto. Lá na Câmara também, assim como no Senado, movimentações por parte principalmente da oposição ao governo de Jair Bolsonaro contra essa suposta maquiagem dos dados da pandemia. O deputado André Figueiredo, que é do PDT e é o líder da oposição na Câmara, protocolou 2 projetos de lei na Câmara. Um que determina a divulgação diária desses dados completos, incluindo também o número total de curados, de pacientes que já se recuperaram ou que estão em tratamento, em recuperação da Covid-19, e também a taxa de letalidade, a taxa de incidência por 100 mil habitantes, como outros países também estão fazendo. Então, um projeto de lei do deputado nesse sentido e o outro projeto de lei do deputado André Figueiredo
prevê como crime de responsabilidade, portanto passível de impeachment, o fato de o presidente da República maquiar, omitir ou qualquer outra coisa que o valha em relação à divulgação dos dados da pandemia da Covid-19. O deputado José Nelto, vice-líder do Podemos na Câmara, conversou comigo também pela manhã hoje e disse que a decisão de não divulgar o total de mortes por Covid-19 escandaliza o Brasil, nas palavras do deputado, e demonstra que o Ministério da Saúde já vive uma intervenção militar. Isso está claro para a opinião pública, é a opinião do deputado José Nelto. Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã de hoje, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje é advogado de Jair Bolsonaro e trabalha aí para a criação do partido da família do presidente Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, chama-se Admar Gonzaga, ele disse o seguinte, disse que a imprensa é que falseia os dados da Covid-19 em busca de audiência. A coisa que mais interessa hoje, disse Admar Gonzaga, é prender as pessoas em casa para dar audiência. Quem tiver interesse em conhecer melhor qual é a opinião do Admar Gonzaga, está lá também no nosso site, no Antagonista. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, naquela tradicional conversa com seus apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, voltou a atacar os governadores e voltou a tentar se eximir de qualquer responsabilidade pelo combate à Covid-19 no Brasil. Ele disse o seguinte: esta questão de desemprego e mortes, governadores, o Supremo deu todo o poder para eles para gerirem esse problema. Continuou Jair Bolsonaro. Eu apenas injeto bilhões nas mãos deles e alguns ainda desviam, repetiu o presidente da República. É claro que esse assunto é o assunto mais importante desta segunda-feira, início de semana em Brasília. Nós vamos continuar acompanhando todos os bastidores, as declarações importantes, as análises e as informações que você precisa saber sobre essa situação. Um grande abraço, até amanhã e tchau.